presidente Lula, ele disse que pretende chegar aos 120 anos. Ele compartilhou hoje um vídeo da caminhada matinal que ele fez próximo ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. Ele convidou também a população para se exercitar. Vamos ver. Eu estou chegando no Palácio da Alvorada, depois de uma boa caminhada. Eu queria convidar vocês a andarem, a fazer um pouco de exercício, não ficar parado no sofá, não ficar sentado muito tempo, porque isso vale uma consulta médica. Se você todo dia fizer um pouco de exercício, se movimentar, mexer com as pernas, com o braço e até correr um pouquinho, se você tiver força física para isso, porque isso vale até um check-up, se você se cuidar. É um convite que eu faço a todos vocês que querem viver de forma saudável, que querem aproveitar um pouco mais a vida, chegar aos 120 anos, como eu pretendo chegar. Você só vai chegar se você fizer muito exercício. Tenha um bom dia para vocês e um bom dia para o Brasil. Pois é, sobre o vídeo e a comunicação do presidente do governo Lula, a gente conversa agora com Pedro Baciela, que é analista de redes sociais com foco em política e autor também no blog Essa Tal Rede Social. Bem-vindo, Pedro. Boa noite já para você. É claro, uma mudança na estratégia de comunicação do presidente Lula, né, trazendo mais para o pessoal, pelo menos desse vídeo. O que te pareceu essa publicação nas redes sociais do presidente feita hoje? Boa noite, Diego. Boa noite, Thales, Ricardo. Prazer falar com vocês, todo mundo que está nos acompanhando. É uma mudança, Diego, mas é uma mudança que em si não diz muita coisa, né? A imagem do presidente Lula, ela sempre foi uma das alternativas de acesso a clusters, a agrupamentos nas redes sociais, que não necessariamente dialogam com a esquerda, que não necessariamente dialogam com o campo governista, mas que sempre teve ali um caráter muito mais com apelo positivo entre atores não polarizados e entre atores antibolsonaristas. Mas é um vídeo, né? É uma peça. É uma peça que não necessariamente significa ou direciona a mudança necessária, digamos assim, na comunicação do governo federal. Quando a gente analisa as críticas que vêm sendo feitas à comunicação, as limitações dessa comunicação, principalmente nas redes sociais, a gente está falando aqui de algo que vai para além de uma peça, que vai para além de um vídeo, que o presidente Lula, ele detém. O Lula talvez hoje seja um dos poucos políticos que ele tem o benefício da dúvida quando ele tenta parecer natural nas redes sociais. É um dos poucos que, quando olhamos uma peça dessa, podemos dizer que talvez ele não tenha sido brifado sobre como gravar aquilo, né? Então, ele detém esse poder. Mas o que parte do que a gente define hoje como limitação da comunicação do governo ou de um campo que orienta essa frente ampla que ganhou em 2022 vai muito além de apenas uma peça. É uma concepção do que são as redes, é uma compreensão das limitações e das potencialidades do que foi essa frente que elegeu o presidente Lula em 2022 e que poderia fazer frente ao que são as forças de extrema-direita nas redes sociais hoje controladas pelo bolsonarismo. Sendo bem específico, que mudanças ele precisaria fazer? O que precisa ser feito? Hoje, Thales, eu acredito que a mudança parta não apenas do presidente Lula, mas de uma compreensão do governo como um todo, de bancadas como um todo, de qual é o papel dessa frente, desse bloco nas redes sociais. O PT, os partidos que fazem parte desse campo, atores centrais desse campo governista, eles precisam, em determinado momento, fugir da tentação de se alimentar apenas do antibolsonarismo nas redes sociais. É algo que as próprias plataformas recompensam. Elas vivem da produção de interações, de conteúdos, de reações. Mas, quando a gente está falando de um governo federal, a gente tem que ter em mente que não sempre as métricas, quantidade de likes, quantidade de curtidas, vão definir o que é pauta, vão definir o que é orientação política. E isso é algo que hoje é limitante na comunicação, não apenas do governo federal, mas de toda a sua bancada, de toda a sua base de apoio nas redes sociais.
quando a gente vê muitas pessoas falando não pode cair na tentação de falar sobre Bolsonaro a todo momento. Não é aqui uma tentativa de dizer para o Lula não fale sobre Bolsonaro, não cite mais o Bolsonaro, mas é para pensar além, uma comunicação que não se resuma a se alimentar nas redes sociais apenas do antibolsonarismo, que não caia numa tentação que, de novo, é alimentada pelas próprias plataformas de redes sociais. Sendo bem concreto, a comunicação do Palácio, por exemplo, tem procurado ganchos nas redes sociais para fazer a sua comunicação, por exemplo, e ganchos, em geral, maliciosos. Então, assim, a gente está falando agora de cartão de vacina, aí ele vem com uma campanha de vacinação, né? E acha que isso vai traz mais audiência para a campanha de vacinação, mas, ao mesmo tempo, joga uma mensagem contra o bolsonarismo, contra o envolvimento do Bolsonaro nas fraudes de vacinas, que é o assunto do momento. É isso que está errado? Perfeito, Thales. Isso é muito importante porque é exatamente essa tentativa da comunicação do governo federal de explorar esse engajamento que o antibolsonarismo produz, né? As pessoas interagem com esse tipo de conteúdo de fato, mas também tem a segunda parte, que é entender essa peça, ela faz parte de um planejamento. É muito diferente quando a gente está falando de uma peça sobre a vacinação que se encaixa num programa comunicacional sobre esse tema ao longo dos últimos 2 meses e uma peça apenas que vai cair nas redes sociais e vai soar apenas como uma provocação. Esse ponto é central porque a gente não vê, por exemplo, quando uma peça como essa vai falar sobre vacinação, a gente não vê uma ação da base governista, algo que era muito comum na base bolsonarista, que eu não estou fazendo um juízo de valor sobre qual era o fim que eles buscavam com esse tipo de comunicação. Mas essa capacidade de mobilizar a sua base, mobilizar atores centrais para falar sobre um determinado tema, sem aquilo parecer apenas uma publicação isolada que buscava, por fim, gerar engajamento a partir de uma apelação ali ao antibolsonarismo pelo antibolsonarismo, né? A mensagem que está sendo passada fica em segundo plano, em detrimento do volume de likes, visualizações e curtidas que aquilo vai ter. Pedro, eu já trabalhei nessa área também e o grande desafio para o governo continua sendo o mesmo, né? É como enfrentar as milícias digitais bolsonaristas sem usar as mesmas armas sujas. É um massacre o que se vê nas redes sociais, né? Qualquer assunto, né, dá 9-1, né? 9 ataques bolsonaristas e uma defesa do governo. Como é que enfrenta isso? Porque ficaria mal para o governo, para o PT, para a esquerda e tal, usar as mesmas armas, né? Que é uma sujeirada danada na baixaria, fake news, são verdadeiros crimes, né? Contra a honra de pessoas. O que é possível? Qual é o caminho do meio aí para não entrar no jogo do adversário? Perfeito, Ricardo. É muito importante nós lembrarmos que quem elege Lula, pensando aqui na atuação nas redes sociais, lá em 22, é esse campo antibolsonarista que, por si só, ele não possui uma aliança ou laços ideológicos, diferente do bolsonarismo, que tem esse laço muito forte ideológico, né? Então, essa frente ampla, aqui entendida como antibolsonaristas, não polarizados, não necessariamente ela vai ter esse caráter quase que homogêneo, né? Para atuar na defesa ou para atuar na promoção de pautas ligadas ao governo. Então, assim como é muito difícil manter essa frente ampla no campo da política, é preciso entender os mais variados interesses, os mais variados campos. É assim também nas redes sociais. O governo ele precisa estar muito mais atento do que, por exemplo, estava o governo Jair Bolsonaro, a forma como esses agrupamentos estão conversando nas redes sociais, para que ele não caia em ciladas de timings errados, por exemplo. Um dos pontos centrais do governo até aqui foi aquele da taxação de compras internacionais. Aquilo foi um ponto que gerou um desgaste interno neste campo antibolsonarista, nessa frente ampla, que era em outros momentos completamente evitável por uma estratégia de comunicação, algo que tivesse começo, meio e fim, e não fosse feito às pressas durante uma viagem do governo federal à China. Então, assim como esse campo, essa frente ampla que forma o governo, depende de coligações políticas muito mais delicadas, a forma como esse agrupamento foi construído nas redes sociais também depende. A gente está falando de um agrupamento que não aceita as coisas como o bolsonarismo aceitava de Jair Bolsonaro, que não tem uma conexão que talvez tenha ocorrido lá no governo 2010 da Dilma Rousseff.
é um campo muito mais plural. E essa pluralidade traz consigo a necessidade de escutar muito mais quais são as demandas desses agrupamentos para poder dialogar com eles, né? É algo muito mais complexo. Talvez até por isso que a gente não consegue conceber a ideia do governo hoje emular as mesmas táticas que foram feitas pelo bolsonarismo, pelo simples fato de que essa pluralidade não aceitaria, principalmente por ela ser, na sua essência, anti-bolsonarista. Então, rejeitar tudo o que foi feito ou que remete ao governo Jair Bolsonaro. É isso. Só informando aqui ao nosso público, antes de continuar a entrevista, que o ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, convocou um pronunciamento para 6h30 da tarde sobre o caso Marielle Franco. A gente está acompanhando, vai transmitir, é claro, ao vivo. Daqui a pouquinho, daqui a cerca de 10 minutos, o ministro Ricardo Lewandowski deve trazer novas informações sobre o caso Marielle Franco, a morte, o assassinato da Marielle e do Anderson Gomes. Pedro, hoje no nosso site está destacada uma reportagem da Opera Mundi, né, um artigo do Zé Dirceu, em que ele fala que o governo Lula está perdendo a batalha da narrativa e da comunicação. Está aí a imagem do José Dirceu, que fez um evento, um jantar essa semana, comemorou o aniversário, e no nosso site tem o link para quem quiser acompanhar o texto todo, mas ele diz que o governo está perdendo a batalha da narrativa e da comunicação. É mais ou menos nessa linha que você estava falando, né? Concorda com ele nesse aspecto? Perfeito, perfeito, Diego. E ele traz um ponto muito importante, e aqui é necessário ressaltar isso. As redes sociais, elas têm um papel quase que unicórnio, né? Seja nas eleições do Trump, seja em eleições europeias, de quando tudo dá ruim e a gente não consegue necessariamente explicar o que aconteceu, fala-se que foi a comunicação. Hoje, atualmente, são as redes sociais. Então, o Zé Dirceu, ele pontua ali que não dá para dizer que é um problema apenas de comunicação e que isso seria tapar o sol com a peneira. Mas é verdade também que as redes sociais e a comunicação, elas refletem um pouco dessa dificuldade que o governo federal hoje tem, que é de definir pautas, de definir quais são as suas frentes de atuação, pelo simples fato de, acredito eu, uma diferença talvez geracional ou de concepção do que são as redes sociais, né? Essa ideia de que, muitas vezes o Lula expõe isso, de que precisa mostrar o que foi feito, ou precisa explicar o que foi feito em uma publicação, em um conteúdo. Isso não vai acontecer. As redes sociais, elas dependem desse flow, né? Elas dependem dessa construção, dessa linha histórica, que vai contar uma história diversas vezes. Não necessariamente essa história vai colar agora, mas lá na frente ela possa produzir resultados. A oposição fez isso com a questão dos alimentos e da inflação. A oposição bate na questão da inflação por alimentos desde o meio do ano passado. E esse tema foi gerar um buzz nas redes sociais, para além do bolsonarismo, apenas no começo desse mês. Então foi uma construção aqui de quase um ano, né, que a oposição apostou nas redes sociais para tentar desgastar o governo. Então, talvez seja essa compreensão de redes sociais que em determinados momentos faltam. Não vai ter uma bala de prata da comunicação, não vai ser uma peça do Lula correndo que vai mudar os rumos da aceitação do governo na população. É bem mais complexo que isso. Pedro, eu queria que você me ajudasse a entender uma coisa que aconteceu comigo outro dia. Eu escrevi uma coluna sobre o golpe militar de 64, que eu sou contemporâneo, eu comecei a trabalhar em jornal junto com o golpe, né? Eu fiquei impressionado com os comentários que entraram na coluna. 90% era defendendo o golpe, a ditadura, o Bolsonaro e tal, e 10% de críticas à ditadura. Como é que você, como estudioso, explica esse fenômeno, né? Porque a grande maioria dos brasileiros nem sabe, não lembra, não estava vivo naquela época. Como é que tem esse apoio popular até hoje? Como é que você pode explicar isso? Perfeito, Ricardo. Eu observo muito, eu tenho alguns tipos de monitoramento que são focados essencialmente em análise de notícias, de comentários em notícias, de como as pessoas interagem com isso. E é muito comum observarmos alguns temas que não necessariamente eles refletem o que a população como um todo pensa, mas eles indicam que apenas um agrupamento está interessado nesse momento, nesse debate de forma ativa. E o que eu observo com relação a esse debate sobre o golpe é justamente isso. Quando a gente fala dessa frente ampla, né, que fez a eleição de 2022 nas redes sociais, principalmente pensando na campanha do Lula, é um agrupamento que, em grande parte, está cansado de debater política. A gente vem de um cenário politicamente tenso, se pararmos para pensar, talvez desde 2013, 2014, né, que tem de fato uma catarse com a eleição do Lula em 2022, e nas redes sociais a gente observa um recuo, né, do volume de usuários debatendo. A gente vê
um volume muito maior hoje falando sobre Big Brother, falando sobre futebol, campeonatos estaduais, porque as pessoas estão de fato cansadas. Isso não quer dizer que quem está do lado de lá, quem está do lado do bolsonarismo, defensor do golpe, tenha virado maioria. Não é o caso, mas eles têm uma capacidade de atuar, Ricardo, de uma maneira que eu chamo de matraca. Matraca era um objeto que os paulistas usavam para emular que eles tinham munição, quando eles não tinham, né? Então, o bolsonarismo ele emula muitas vezes essa invasão por quantidade para emular uma qualidade no volume de usuários que talvez eles tivessem. Perfeito. Então, essa atuação em manada, ela busca muitas vezes passar essa impressão de que, meu Deus, né? Todos estão apoiando o golpe de 64, quando, na verdade, é algo muito bem pensado por eles para poder passar essa percepção na sociedade.